Olá, amados irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, nós vamos falar a respeito da profecia de Joel, né? Porque muitos falsos profetas, muitos falsos evangelistas, né? Ombreiros e assim vai, pastores, eles usam esse texto de Joel para poder usurpar as pessoas, dinheiro, para ficar com suas profetadas, para ficar dizendo que teve um sonho, teve uma visão e ainda usa a lei, o texto bíblico, como modo legítimo, tá bom? Então a gente vamos acompanhar aqui o vídeo do Francisco Evangelista, né? O falso evangelista. Porque o falso evangelista é aquele que mente usando o nome de Deus. O falso evangelista é aquele que mente usando o nome, né, o Espírito Santo. Isso é uma vergonha, o escândalo que o Francisco Evangelista faz, de tanta mentira que ele faz. Então ele usa Joel para ficar mentindo para as pessoas que teve um sonho, teve uma visão e que Deus falou, o Espírito Santo fala na boca dele, pelo amor de Deus, rapaz. Então vamos analisar esse vídeo e eu vou trazer o respaldo bíblico. Essa profecia de Joel, ela ainda vai se cumprir nesse fim dos tempos agora? Claro que não. Então vamos ler o texto bíblico, tá bom? Vamos acompanhar o vídeo do Francisco Evangelista, né? Vamos lá. Então, irmãos, nós vamos aqui direto no canal do Francisco Evangelista e você vai observar aqui. Então, o que nós devemos é acreditar somente no ministério que estava oculto e foi revelado aos apóstolos. E está em nossas mãos hoje, ok? Você não deve acreditar em nada das falsas visões dos mistérios do Francisco Evangelista, ok? Então vamos lá aqui, direto aqui no... Quer acompanhar esse vídeo aqui. Vamos lá. Jesus não usava microfone para pregar. Eu não estou usando o microfone. Se está chegando alto em seus ouvidos, porque você está com um problema. Você está doente dos ouvidos. Se está te incomodando o capeta que está te incomodando os seus ouvidos, vai sair em nome de Jesus Cristo. E você vai ouvir uma palavra. Né? Então aqui o Francisco Evangelista, ele está com inveja daqueles que usam microfone, né, na igreja. Aí está com inveja, está se invocando e julgando aqueles pastores que usam microfone dentro da igreja, né? Está tendo inveja, né? Eu não uso microfone, sei o que, sei o que, sei o que, né? Então ele implica com tudo, né? Vamos lá. Doce, meiga. A palavra de Jesus, ela é como uma marreta que desmença uma pedra, quebra uma rocha. Escuta, ela é dura, ela não é salgada, ela é temperada, ela é cheia de um destaque de cerco, aleluia, que cerca, rabisco, que coloca o cristão em luta, em batalhas, coloca o cristão em provas, coloca o cristão em aflição, coloca o cristão na fornalha, coloca o cristão, aleluia, na cova dos leões, coloca o cristão no cárcere, coloca o cristão, aleluia, no vale, aleluia, coloca o cristão para lutar com o anjo, como fez com Jacó, coloca o cristão para levar seu filho em sacrifício. Ele está dizendo que Deus bota o cristão para lutar com os anjos. Misericórdia, irmão, pelo amor de Deus. Sangue de Cristo tem poder. Ele está dizendo que Deus bota os cristãos para brigar com os anjos. Misericórdia, mano. Sangue de Cristo tem poder, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta ouvir tanta besteira, irmão, né? Do Francisco Evangelista. É muita besteira, loucura que ele fala. É coisa por coisa, você está entendendo? Tudo da cabeça dele. Sacrifica a Deus, mas você está colocando a sua vida, o seu corpo, como casa e morada do Espírito Santo, porque se você estiver colocando, escuta, querido, escuta, querida, é assim que você está agradando a Deus. Oh, glória!
te preocupa. Não te preocupa. O evangelho não foi crescido na terra. E não tem crescido na terra. Olha só. Por homens. Ai, meu Deus do céu. Misericórdia, amados irmãos. E como acabar ele fica, sei o quê, eu estou falando pelo Espírito Santo, né? Eu estou falando pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está me usando. Pelo amor de Deus, amado irmão. O que usa ele é o espírito do erro, do anticristo. Ele acabou de dizer que o evangelho não foi crescido na terra. E, pelo amor de Deus, amado irmão, pelos apóstolos, o evangelho foi crescido ali, né? O apóstolo Paulo pregou em vários países, né? E o evangelho cresceu. E a Bíblia diz que o evangelho estava crescendo, o evangelho de Cristo crescendo, pelo amor de Deus, amado irmão. Vamos acompanhar aqui. Que veio então em letrados, formado em letras. Pedro não tinha formaturas em letra. Pedro era formado na água do mar, pescava, mergulhava-se pelo mar. Bom, Francisco Evangelista. Francisco Evangelista é... Pedro, ele realmente não era iletrado na letra, né, tal. Não conhecia realmente os mistérios de Deus, claro. Mas depois, Francisco Evangelista, Pedro, os discípulos se tornaram iletrados. Iletrados na palavra de Deus. Os ministérios que ele estava recebendo de Jesus, eles escreveram. Então, eles estavam iletrados na palavra de Deus, ok? No poder de Deus. Que história é essa? Dizer que Pedro não era iletrado. Pedro se tornou iletrado nos ministérios na palavra de Deus depois, tá certo? Então, isso, amado irmão, é o motivo do Francisco Evangelista desprezar a própria Bíblia Sagrada para ficar enganando o povo aí com suas falsas visões. Pelo amor de Deus, amado. O povo não aguenta, não, este homem aqui, que só fala loucura, É coisa por coisa, distorcendo a Bíblia, pelo amor de Deus. É triste. Com Pedro, que Deus dará, Deus livrava, que era seu servo, seu escolhido, mas Pedro nadava até chegar à beira do mar. Com aqueles discípulos que ali estavam escolhidos já. Aqueles discípulos não estavam escolhidos por acaso. Jesus não chegou ali por acaso. Jesus chegou ali porque antes dele chegar ali, ele já tinha falado com o Pai. Ele já tinha conversado com o Pai. Olha, Pai, tá vendo lá Pedro? Tá vendo Tiago? Tá vendo André? Tá vendo Judas Iscariote? E foi dizendo o nome dos discípulos. Tá vendo Tomé? Tá vendo todos os discípulos? Tá vendo os 12 ali, aqueles 12 ali que eu quero para andar comigo? Deus está falando contigo, irmão. Porque você tem que ser acovardado, meu irmão. Porque você tem que ser acovardado, minha irmã. Porque não prega bonito. Porque não tem uma roupa boa para vestir. Porque não tem, talvez, uma boa comida para comer. Porque talvez não tenha um carrão elegante. É particionado. Deixa eu dizer para você. Ei, talvez você não pregue tão bonito aos olhos do que estão na carne. Mas quem está no Espírito, quando o homem de Deus chega, eu lembro de Jesus. Jesus não tinha aparência. A Bíblia diz que Jesus não tinha formosura. Por que você abre a sua boca e chama seu irmão de feio? Chama sua irmã de feia. Chama seu irmão de aleijado, com todo respeito a todos. Por que você chama seus irmãos de apelido? Jesus não tinha formatura. Jesus era formado porque ele é. Ele disse, eu sou o que sou, porque ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou o que eu sou. Jesus já é. Jesus já era. Ele é. Ele é. Ele é o conhecimento. Ele é a graça. Ele é a virtude. Ele é a cura. Ele é a dor que tu sente. Ele é tudo. Porque ele te prova. E o que ele faz aqui, que essas gritarias dele, é imitação exatamente dos falsos profetas, né? Dos pentecostais. Essa imitação está gritando, quer ganhar o povo no grito, nessa coisa dele aí, de enfeitear, né? Vamos lá. Teu pai que ama o seu filho castiga. Ele quer livrar você do fogo, do inferno que está para acontecer.
não posso conseguir um cartão de crédito? Na verdade, conseguir um cartão de crédito, mesmo com... Está para acontecer, irmãos. Está para acontecer sobre a terra. O fogo do avivamento. A graça do avivamento. Joel não profetizou como os profetas. Bom, como vocês estão vendo aí, ele está dizendo que está para acontecer o avivamento, tá? Vamos lá. De Baal. Joel não profetizou como as profetadas que hoje estão dando e pronunciando e nada acontece. Joel profetizou que por fim dos tempos o Senhor derramaria do seu Espírito Santo sobre todas as carnes. Mas vocês entenderam o que Joel falou? Joel profetizou pelo Espírito de Deus. Joel disse àqueles que se santificar e quiseram o Pai. Jesus falou: aquele que vem a mim de maneira alguma eu lanço fora. Os que vão ao Pai ficam com o Pai, vão receber o avivamento do Espírito Santo. Porém, os que estão agradando o mundo vão receber também avivamento do espírito de Satanás para insultar a igreja de Deus. Oh, glória! Se quer agradar a Deus, procure o conhecimento de Deus. Não adianta você ler a palavra e não ter graça. Não adianta você ler a palavra e não ter unção. Não adianta você ler a palavra e não ter respeito por ela. Não adianta você ler a palavra e não ter respeito pelos seus irmãos. Pois é. Então o Francisco Evangelista, ele não tem respeito pela palavra de Deus. Não tem respeito não. O Francisco Evangelista, ele é da turma do não julgueis. Então a Bíblia diz que é para nós julgar segundo a palavra de Deus, tá? Então a gente julgamos o Francisco Evangelista segundo a palavra de Deus. Então o próprio Deus, ele mesmo manda que nós julgue ele e outras pessoas que estão pervertendo o Evangelho. Então a gente vamos julgar esses hereges segundo a palavra de Deus. Então o próprio Francisco Evangelista, ele não respeita este mandamento, a palavra de Deus, que nós devemos julgar segundo a palavra de Deus. E no próprio Salmo diz, julgai os filhos dos homens. Por que o Francisco Evangelista não mostra em Salmo? Tanto que ele gosta de falar de Salmos. Por que ele não mostra em Salmo? A Bíblia diz em Salmo, julgai os filhos dos homens. Aí vem esses falsos evangelistas querendo perverter a palavra de Deus, né? Então, amado irmão, nós temos aqui também algo aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quero que vocês observem essa parte aqui. Deixa eu ver, eu acho que é essa aqui. E perdeu a graça, a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Eu estou falando. Oh, aleluia! Oh, glória! Do mundo, irmãos. Deixa eu ver aqui, peraí. Na cheia, na gassúria. Deus filho. Talvez aqui, deixa eu ver, eu me perdi aqui. Acabei me perdendo aqui, peraí, viu? Isso aqui. Deixa eu ver se é isso. Amém, meus irmãos. Faça Pix já com a menor taxa do mercado e pague em até 12 vezes no cartão. Baixe o Recarga Pay. Princípio. Deixa eu passar essa propaganda aqui. E com certeza fica na gravata e verão também. Deixa eu ver se é isso aqui. Então, irmãos, glória a Jesus. Que maravilha, irmãos. Do homem sanguinário da porta faz aberta. Após este encontro que tivemos, meu Deus. Bom, meu Deus. Bom, Magma, agora vamos lá para o texto de Joel. Aquele texto é para os fins dos tempos. Vamos agora aqui para a grande verdade, tá? Me acompanha aí. Pronto, irmão, como você acabou de ver aí,
Então, Francisco Evangelista, ele disse no vídeo dele, né? Tá no vídeo dele que eu vi, ele disse que está apenas esperando se cumprir o que foi dito por Joel. Então, muitos falsos profetas, vários falsos pastores do sistema, eles usam Joel para ficar mentindo para as pessoas com suas profetadas, que teve um sonho, que teve uma visão. É sonho para lá, é visão para cá, sangue de Cristo tem poder. Então existia os falsos profetas, um grupo de profetas, que falavam, irmão, só de sonho. Eu já mostrei para vocês o capítulo e versículo. Os chamados profetas do sonho. Então vai existir os seguidores desses falsos profetas do sonho. Assim como Francisco Evangelista só vive revelando sonho, visão, e ainda envergonha o nome de Deus, mentindo contra o próprio Deus, que Deus não falou nada, não deu visão nenhuma para o Francisco Evangelista. Tá certo? Então nós vamos entrar em Joel e saber a toda a verdade a partir de agora, o mistério que está na Bíblia Sagrada e revelar para as pessoas. Ok? Então, o Francisco Evangelista é aquele que defende a falsa profetisa Nadir, essa que você está vendo aí na tela. O Francisco defende esta falsa profetisa. E isto, Francisco Evangelista, é uma vergonha. Você defender uma falsa profetisa que diz que Jesus deu cambalhota, Jesus dando mortal. Você não sabe a vergonha, Francisco Evangelista, que você passa em querer defender uma falsa profetisa e ainda dizer que ela é de Deus. A falsa profetisa que anda tendo tanta visão tão estranha, as visões malucas, irmão, visão malucas, doida, as visões dela é terrível, é muita loucura as visões dessa falsa profetisa Nadir. E este homem ainda apoia, leva o povo para as falsa profetisa, que na Bíblia tem sobre as falsas profetisas. Então, Francisco Evangelista, ele está imitando a própria Nadir. Toda hora trazendo o vídeo que teve uma visão que sonhou. Dizendo que Deus levou ele para Aracaju, em visão, não sei o quê. Já levando Francisco Evangelista para vários lugares. Para São Paulo, não sei. É as visões, pelo amor de Deus, pai. É só visão que este homem tem para enganar o povo. Ninguém vai ver dos apóstolos tendo visão toda hora, não. De maneira nenhuma. Você vai ver os apóstolos estão revelando toda hora, é visão toda hora, é todo dia. Não existia isso, não. Okay? O apóstolo Paulo fala, né? Quando Cristo me revelar. Então, eles esperavam de Jesus revelar, o Espírito Santo, que é Jesus, revelar alguma coisa. Não era toda hora. Não existia isso, nem no Velho Testamento, de Deus estar revelando toda hora para os seus profetas, não. Ok? Então, isso é invenção dos pentecostais, da zoada, da desordem. Os pentecostais da desordem, que é bagunça, é o roda-roda, é profetada para lá, é visão para lá, pelo amor de Deus. Tá certo, pai? Então, vamos lá. Vamos lá para Joel, ok? E vou provar para os irmãos aqui que a profecia de Joel, ela já se cumpriu, ok? E sempre vai se cumprir, tá? E sempre vai se cumprir, ok? Eu acredito nas profecias. Acreditem que Deus dá visão, Deus dá sonho, profecia. Eu acredito, ok? Mas não é outras palavras, não. As profecias sobre o fim dos tempos, sobre Jesus, sobre sábado, já está aqui o mistério. Não vai ser revelado para ninguém mais, não. Ok? Então vamos lá. Então, nós vamos aqui para Joel. Olha só, tá? Escuta bem. Deixa eu procurar aqui, que eu acabei me perdendo aqui. Pera aí. Pronto, aqui, ó. Joel 1, ou não? Joel 2, versículo 28.
preste atenção, ok? Porque você, para não ser enganado por esses pastores, esses falsos profetas, esses ombreiros, esses evangelistas, enfim, para você não ser enganado, achar que vai se cumprir no fim dos tempos agora. Não, já se cumpriu, ok? Vamos lá. O versículo 28, né? Joel 2, versículo 28 diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Ok? Então Francisco Evangelista, ele pega esse texto aqui, que fala que os velhos, os idosos, né, terão visão, terão sonho, né, terão sonho. Então você vê o Francisco Evangelista só fala de sonho. Eu sonhei. Quer dizer, enganando as pessoas. Dizendo que está se cumprindo Joel nele. Que a profecia de Joel está se cumprindo em Francisco Evangelista. Porque ele está tendo sonho toda hora. Ok, amado? Então, quem tinha essa prática de estar falando de sonho para as pessoas, para enganar as pessoas, eram os falsos profetas do Velho Testamento. Eles tinham essa prática de estar falando do sonho, de sonho, que eu sonhei, assim diz o Senhor me falou. Está entendendo? Vamos lá. O versículo 28. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Olha só. Então a Bíblia está dizendo naqueles dias. Então aqui não está dizendo que é para o fim dos tempos. Ok? Então a Bíblia está dizendo naqueles dias. Então essa profecia não é para o fim dos tempos. Agora não. Ok? Vamos continuar. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Tá? Como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Bom, como os irmãos já viram aqui, a prova que em nenhum momento o texto está falando que é para os fins dos tempos. Não. Será naqueles dias. Que essa profecia de Joel se cumprirá naqueles dias. Agora vou mostrar a prova para você que esta profecia de Joel, ela se cumpriu lá no Novo Testamento, nos apóstolos, ok? Vamos lá. Então, amados irmãos, aqui em Atos, né? Atos 2 e versículo 16, tá? Versículo 16, que os irmãos leiam todo o contexto de Atos 2, ok? Então você vai ver a profecia de Joel se cumprindo no dia do Pentecostes. Vamos lá? Olha só aqui. O versículo 16, tá? Atos 2, versículo 16 diz assim: Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Certo? Então vamos começar aqui pelo versículo 14, né? Então se levantou Pedro com os 11, olha só, se levantou Pedro com os 11, né? Com os 11 discípulos, que ainda não tinha havido colocado outro, né? Depois é que entra Matias para se tornar o 12 discípulo, ok? Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu neste termo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vede pensando, sendo esta a terceira hora do dia. O versículo 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor,
que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue de fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a esta palavra. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, milagres e prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, e entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio. Ok? Então vamos aqui meditar. Então os irmãos já viram que aquela profecia de Joel, ela se cumpriu no dia de Pentecoste. Então ali no dia de Pentecoste, quando Deus derramou do seu Espírito, você não viu ninguém ali revelando visão e sonho para ninguém, tá certo? Mas foi revelando a palavra de Deus. Tá certo? Então esses falsos evangelistas, falsos profetas, eles pegam esse texto de Joel para ficar profetizando para as pessoas mentira, para ficar falando que teve sonho, teve visão. Tá assim desses falsos profetas, missionários. Vocês estão entendendo? Então, o que aconteceu no dia de Pentecostes, em Atos, foi a profecia de Joel. Então, o dom de Deus foi derramado, o Espírito Santo, o dom de Deus foi derramado naquela pessoa, foi batizado com o Espírito Santo e eles falaram da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Eles foram batizados com o Espírito Santo e eles falaram da palavra de Deus. Não ficaram ali revelando profetada para ninguém, nem sonho e nem visão para ninguém, não. Vocês entenderam? Então, em questão de prodígios, de milagre que fala em Joel, então Jesus veio, realizou prodígios, milagres ali. Então, a profecia de Joel, ela se cumpriu no dia de Pentecoste e ainda se cumpre, né, no povo de Deus. Deus ainda continua sempre, né, batizando pessoas com o Espírito Santo. Mas é todo mundo que vai falar em línguas? É todo mundo que vai ser batizado no Espírito Santo e falar em outra língua? Não é todo mundo, não. Se você ler lá no texto, que a gente vai trazer depois, a própria Bíblia diz, o próprio texto diz, o próprio Jesus, não todos naqueles dias. Então não é todo mundo que vai ser batizado no fogo do Espírito Santo e falar em línguas estranhas, não. Não é todos, tá certo? Então essa coisa do Francisco Evangelista falar que aqueles que não falam em línguas estranhas não é de Deus, pelo amor de Deus, amado. Isso é coisa do diabo, do Satanás, ok? Então a própria Bíblia diz, nem todos naqueles dias. Então não foram todas as pessoas que foram ali batizadas cheio do Espírito Santo. Tá certo? Que a gente vai entrar nesse texto aí incrível. Porque eu, José Roberto, acredito nas línguas estranhas realmente que você fala entre você e Deus. É espiritual com espiritual, que nenhum homem entende na terra. Eu acredito nas línguas estranhas do céu, sim, ok? Então esses aí são falsos cristãos, apóstatas da fé, que não pode compreender a Bíblia Sagrada. Então eu acredito em profecias dadas por alguém para mim, né? Agora se vier dar uma profecia, falando profecia, que teve um sonho, que foi para o céu, e a vinda de Cristo é assim, é que não sei o quê, eu não vou acreditar de maneira nenhuma. Os ministérios que estavam ocultos já foram revelados aos apóstolos e está conosco agora a Bíblia Sagrada. E ponto final, tá certo?
Então, quando alguém dá uma profecia, algo, Deus lhe abençoando, dizendo que Deus vai, eu acredito, mas não é em todos os profetas que eu vou acreditar. Tá certo, Maria? Então, Deus dá a profecia sim para o seu servo. Tá certo? Irmão, que Deus abençoe a todos vocês. Então é isso, ok? Então, não acredite em nada nesse falso evangelista, Francisco Evangelista. Toda hora está tendo sonho, está tendo visão. E ainda usa o texto bíblico como modo legítimo. Né? Porque em Joel fala que os velhos terão sonhos. E o Francisco Evangelista só vive tendo sonho e mentindo para as pessoas, amado irmão. É terrível demais, irmão. A mentira que ele fala para as pessoas. E ainda envergonha o próprio Deus, o nome de Deus, envergonha o Espírito Santo. É triste isso aí. As loucuras, né? As doidices que ele fala, pervertendo o Evangelho, ainda dizer que é o Espírito Santo que está falando na boca dele, pelo amor de Deus, amado. Ele falou, né? Tem vídeos aí espalhados em vários canais, dizendo que Jesus não morreu na cruz, que veio um médico e tocou no coração e Jesus estava vivo. Irmão, pelo amor de Deus, amado. E ainda esse homem fala que o Espírito Santo está usando ele. Pelo amor de Deus, amado. Você sabe o que é heresia e loucura que o Francisco Evangelista ele fala? Tudo é triste, amado. O que acontece é que ele não sabe totalmente ler. Ele não sabe realmente ler. Todo mundo percebe isso. Agora ele fica mentindo para as pessoas que sabem ler, é porque minha vista não sei o quê, eu não consigo ler por causa da minha vista. Mas mentira, isso é mentira. Realmente ele não sabe ler totalmente direito, tá certo? Então ele tem inveja das pessoas que têm sabedoria de Deus, que lê a Bíblia. Então ele tem inveja e fica com essa coisa que Deus revela o oculto e que pelo amor de Deus. Tá certo? Então, durou muito tempo para eu reagir o vídeo do Francisco Evangelista, porque não dá para aguentar, irmão, de tanta mentira, e nós devemos julgar essas mentiras dele, essas heresias. E eu quero dizer para o Francisco Evangelista que a maldição que você lançou para todos os canais, incluindo o meu também, até o meu também, que você amaldiçoou, a maldição, ela voltou para você. A maldição que você lançou para nós, para os canais que lhe julga, ela voltou para você. Você pagou o preço. Ficou distante da sua família. Esse foi o preço que você pagou por mentir e por estar usando o nome de Deus em vão. Está mentindo com o nome de Deus. Você pagou o preço. Você ainda está achando pouco ainda o que você passou? Ah, não, foi porque foi não sei quem, que não sei quem, não importa. Deus falou que vai enviar inimigo para esses que vivem mentindo no nome dele. Deus enviará enfermidade para esses que andam ainda teimando, mentindo contra o nome de Deus. Está entendendo, Francisco Evangelista? Por isso que você está enfermo. Você está enfermo aí, Francisco Evangelista. Eu não vou nem aqui falar porque não adianta. Porque os que estão cegos pelo espírito do anticristo, amado irmão, a cegueira é terrível. Não adianta você aconselhar, não adianta você exortar, não adianta não. É só Deus na causa desse falso evangelista, Francisco Evangelista. Então, Francisco Evangelista, se você continuar com essas suas artimanhas de mentir para as pessoas e usando o nome do Espírito Santo e o nome de Deus, Francisco Evangelista, Deus vai tratar com você. Escuta bem, Deus vai tratar com você. Tá certo? Deus vai tratar com você. E isso o povo vai ainda ver, porque você ainda se gabola, você se gaba, se vangloria. Além de receber o seu castigo por Deus, da maldição que você lançou na gente, no pessoal, você ainda voltou se gloriando.
Francisco Evangelista, as pessoas vão ver, né? As pessoas vão ver. Se você continuar com essas mentiras, né? Eu não quero nem estar na sua pele, mas Deus envia enfermidade. Deus permite a enfermidade nessas pessoas que andam mentindo contra o nome de Deus e usando o nome de Deus em vão, né? Destruindo, pervertendo o Evangelho, falando mentira para as pessoas, envergonhando o Evangelho, fazendo escândalo com o Evangelho, falando aquilo que a Bíblia não diz e Deus não falou. Francisco Evangelista, não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Ok, meu irmão? Então eu quero falar também para os irmãos que a pastora do Vale, né? A titulada pastora do Vale, ela fez um vídeo aí agora dizendo: Deus vai pesar a mão, não sei o quê. Ela zombando, né? Ali ela está zombando dessas pessoas que falam que Deus vai pesar a mão. Ela fez um vídeo aí, ela está zombando dessas pessoas. Então eu quero dizer para você, pastora do Vale, que realmente Deus vai pesar a mão em todos esses que estão mentindo. Aqueles que estão escandalizando, aqueles que estão, Deus vai pesar a mão sim. Nesses que estão fazendo aí no carnaval, zombando de Deus, pastor do Vale, Deus vai pesar a mão como tem tido pesado, né? Você viu no carnaval, Deus pesou a mão nesses que estavam fazendo, né, zombando de Jesus, pastora do Vale. E você quer achar o quê? Que é mentira de algumas pessoas que falam que Deus vai pesar a mão? Você acha que o quê? Que é mentira? Não, essas pessoas estão falando o que está na Bíblia. A profecia que está na Bíblia. Que Deus vai pesar realmente a mão nessas pessoas. Você está entendendo, amado irmão? Essas tituladas pastoras que não procuram a Bíblia Sagrada e quer falar da sua cabeça, quer passar a mão na cabeça, irmão, é triste isso aí. E ainda está zombando daqueles que falam que Deus vai pesar a mão, né? Agora eu não digo nada, né? Eu não digo nada àqueles falsos profetas que ficam lançando maldição, profecia e dizendo Deus vai pesar a mão. Na verdade, Deus vai pesar a mão é nesse falso profeta. Todos os profetas que estão zombando de Deus, Deus vai pesar a mão. Essa profecia está na Bíblia, o que eu estou falando aqui. Tá certo? Então esses profetas que ficam lançando maldição, Deus vai pesar a mão, não sei o que, de você. Na verdade, Deus vai pesar a mão é nesse falso profeta. Tá certo? Então, irmão, que Deus abençoe a todos vocês e sacode para esses falsos evangelistas e outros que ficam tendo visão e sonho. Já existe aqui no YouTube. É mulheres, eu tive um sonho, cococó. Pelo amor de Deus, amado, né? Como eu já falei, eu acredito em sonho, Deus revelar em sonho. Mas essas pessoas aí, toda hora, eu tive um sonho. Essas mulheres aí e homens, eu tive um sonho, só fala de sonho. Pelo amor de Deus, amado. Tá certo? Então vamos se despertar para os Judas e as Judas. Vamos se despertar, certo? Então essas mulheres gostam de canais grandes. Essas tituladas pastoras e essas mulheres dos canais aí, dos devocionais, elas gostam dos canais grandes, dos hereges. Porque o intuito é arrancar espírito para o seu canal, tá certo? Então não se admire com as pregações dessas pessoas devocionais, não. Porque elas levam vocês para canais de heresias, como os calvinistas, né? As mulheres dos devocionais levam você para canais de calvinistas, divulgando canais de hereges, pelo amor de Deus, tá certo? Pelo amor de Deus, matando os próprios irmãos,
levando os irmãos a aprenderem as doutrinas de demônio dos calvinistas, né? Assim como a Iva Luz, né? Divulgando canais de calvinista, pelo amor de Deus. Então, nós temos que despertar os nossos irmãos, mostrar quem é Judas e quem é Judas, né? O Judas, temos que mostrar aos nossos irmãos quem realmente são Judas, que quer levar seus irmãos para a beira da morte, para falsos evangelhos, ok? Então temos que repreender com toda a autoridade, severamente e respeitando a pessoa, tá certo? Agora, quem quiser, né, muito amor, aquele que não te julga, que não julga seu pecado, não julga seu erro, procure os padres aí, né? Porque quem ama, corrige o irmão. E ponto final. Tá bom? Porque o irmão, ele quer a salvação. Então o irmão, ele julga o próprio irmão do seu erro, porque ele quer o bem do irmão. E ponto final. Ache ruim o irmão se quiser, né? Mas nós devemos sempre obedecer o mandamento do Senhor, né? Julgai segundo a palavra de Deus. Então julgue esses hereges, falsos profetas, segundo a palavra de Deus. Tá bom? Irmão, que Deus abençoe a todos vocês. E depois nós vamos ter mais vídeo aqui do Francisco Evangelista, para eu mostrar para vocês a artimanha das suas falsas visões. Ele bota a criança no meio, amado irmão. Ele bota as próprias filhas dele, as crianças, no meio das visões falsas dele. Misericórdia, amado irmão. O Francisco Evangelista, ele quer toda a glória para si. Ele quer toda a glória para si. Não é que eu estou falando pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está me usando. Life de explosão de milagre. Ele sempre quer toda a glória para si, para ser visto pelas pessoas. Toda hora que Deus me usa, Deus fala comigo, Deus me usa, eu estou falando pelo Espírito Santo, sempre querendo se aparecer, querendo provar para as pessoas a pulso que Deus usa ele, pelo amor de Deus, amado, pelo amor de Deus, né? Que Deus tenha misericórdia, né, do Francisco Evangelista, tá bom? Que Deus tenha misericórdia do Francisco Evangelista. Mas a Bíblia diz que é para nós repreender severamente estes homens que estão envergonhando o Evangelho, que está mentindo com suas falsas profecias, suas falsas visões, seus falsos sonhos, e ainda fica envergonhando o nome de Deus e passando vergonha a essas pessoas. É triste, amado irmão, muito triste, tá bom? Então apenas ore por eles, tá bom? É orando, jejuando e sempre confrontando esses mentirosos que querem enganar os nossos irmãos, tá bom? Fique na paz, amém.